Meus amigos, precisamos falar do tema mais importante da política brasileira agora, que foi o assassinato do soldado da Rota Patrick e da reação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e o pessoal vai colocar o governador Tarcísio, com também a reação não apenas do governo federal, mas de duas das figuras mais importantes do governo Lula. Uma é o ministro da Justiça, Flávio Dino, que, vamos dizer, cuja opinião é importante nessa matéria, e outro cuja opinião é anedótica, mas é importante também, do Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos, tá? Espero que você compartilhe esse vídeo, porque eu vou trazer uma visão diferente. Nós somos do campo da direita, ainda que, creio eu, concordando com todos os seus valores, tá? Então, vamos compartilhar, porque eu não vou aqui só falar, é só matar o bandido. Não, eu gosto de matar o bandido e eu acho que tem que matar o bandido sim. Já vou adiantar isso pra você, mas a gente tem que argumentar bem pra poder enfrentar esses caras, tá? Porque de trouxa essa gente não tem nada. Antes de continuar, peço pra você, por favor, se inscreva na revista Valete, tá? A edição desse mês, essa que você tá vendo aí na tela. Vamos tratar do complexo industrial trans. Basicamente, a indústria, a grana, o capitalismo que foi criado pra financiar, tá, a transformação das nossas crianças em pessoas perturbadas, tá? Então, tá aqui, clica no link, vamos que vamos, aguardo você lá. Pois bem, olha só, primeira coisa, você mata através de um sniper, numa área claramente ocupada pelo tráfico, ocupado pela principal facção aqui do estado de São Paulo, um policial da Rota, né, Rota que tem seu nome Rondas Ostensivas, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, mas Rondas Ostensivas, ou seja, são os soldados que fazem o trabalho de linha de frente no combate não só a crime organizado, mas ao crime como um todo. São soldados que se envolvem em trocação de tiro, ou seja, os soldados que mais se arriscam, mais colocam a vida deles em risco, são os soldados que fazem esse trabalho de ronda ostensiva. E este soldado, não é que, vamos dizer, houve uma trocação de tiro e ele acabou morrendo. Não. Ele foi de forma muito fria e premeditada assassinado por um cara ligado ao tráfico e ligado ao crime organizado ali no litoral de São Paulo. Esse cara atirou nele igual um sniper, ou seja, ele focou em assassinar o soldado Patrick e ele teve ajuda de outras pessoas, tá? E obviamente ele não fez isso simplesmente porque veio da ideia dele, né? Foi ordenado a ele, dentro daquela hierarquia de poder que existe no crime organizado, o assassinato daquele soldado que fazia ronda ostensiva. Tá? Então, precisamos entender porque esse é o funcionamento do jogo, tá? Segundo o funcionamento do jogo, todo mundo sabe que Guarujá, tá, é controlado por essa facção. Todo mundo sabe que o litoral de São Paulo, ali, essa parte que vai Santos, aí vai pra Guarujá e tal, é tomado por facções. O litoral de São Paulo, o crime é muito similar ao Rio de Janeiro. Você tem uma favelização, você também tem morros, você também tem anomia, você também tem crime, e ali houve essa tomada política do espaço político desse litoral de São Paulo pelo crime organizado, tá? Então toda vez que uma viatura entra lá, é tratada como uma invasão territorial por parte do crime organizado. Entendam isso, porque isso a imprensa não vai falar pra você, tá? Ou seja, nós temos aí no litoral de São Paulo uma quase guerra acontecendo, um cenário quase de guerra civil acontecendo, similar ao do Rio de Janeiro e que vem aumentando. Aí você vai falar, Renan, você tá querendo dizer que o litoral de São Paulo, lugares de balneários, de férias, eles vão se tornando cada vez mais parecidos, como por exemplo a Baixada Fluminense no Rio, e eu acho que é exatamente isso que tá acontecendo. Na verdade, você perguntar pra qualquer um da polícia, a pessoa vai falar, é isso que tá acontecendo. Também a imprensa não vai te falar, Silvio Almeida não vai te falar, Flávio Dino não vai falar. Então assim, nós temos uma guerra por território entre Estado e tráfico. O que o Estado tem que fazer? Quando você tem tráfico, crime organizado tomando território. Na minha visão, o Estado tem que adotar uma política de guerra e ele tem que eliminar esse controle ilegítimo do território por parte do crime organizado, ok? Eliminar. Seus membros têm que ser presos ou mortos. É isso que tem que acontecer. Ninguém, integrante do crime, vai controlar o território brasileiro. Ponto. E o governador de São Paulo tem obrigação de eliminar o crime desses lugares. Então tivemos um crime premeditado, atentando contra a nossa principal força de defesa, e essa força de defesa, porque a gente sabe muito bem que a polícia militar hoje tem inteligência mais do que a polícia civil. Ela sabe quem são os criminosos, ela sabe onde eles atuam, eles têm inteligência para tudo. Eles poderiam eliminar o crime organizado, não só em São Paulo, mas no Brasil, caso a nossa legislação penal, não só a legislação penal, mas também de processo penal, fosse mais eficiente. E o nosso sistema de organização burocrática de investigação e punição fossem também mais eficientes, mas não são, não funcionam. E a polícia trabalha com o que tem, porque ela faz eventualmente um trabalho e o judiciário derruba. E o judiciário não consegue ter leis melhores para atuar nesse caso, porque o legislativo vota leis ruins, não só por pressão midiática das esquerdas, com suas ONGs e seus estudos que justificam o injustificável, que é a manutenção da criminalidade no Brasil, como os próprios políticos não querem votar leis de processo penal e leis penais que são perigosas também para os seus negócios, porque afinal o crime de colarinho branco também é crime. E aí a lei de processo penal pode pegar e dizer, opa, vamos tomar cuidado com isso aí. Né? Então existe uma certa solidariedade, porque crime é crime para todo mundo. Então vamos ser lenientes com o crime, a gente sabe que isso funciona dessa maneira. Então a polícia
veja só, sabe que é uma guerra civil, uma guerra por território, tem um dos seus soldados mortos, sabe quem cometeu o crime, o cara se entrega, faz uma operação para pegar quem participou. Um dos que participou morreu. E aí, a esquerda quer transformar num Black Lives Matter. Ai, meu Deus, porque isso é uma invasão da periferia. Eles não fariam isso num condomínio de luxo, eles não fariam isso num bairro nos Jardins em São Paulo, ou no Leblon, no Rio de Janeiro. Ai, porque... E os direitos humanos onde estão? E isto é um papo de vagabundo pra te iludir. Papo de vagabundo. O que nós temos não é um Estado democrático de direito no Brasil. Nós temos guerra territorial, e numa guerra territorial, a gente só finge que tem Estado democrático de direito. E se você for escolher um lado igual os habitantes do Guarujá, os habitantes da Baixada pudessem escolher, e eles escolhem isso, eles escolhem um lado do polícia. Eles ficam felizes quando um cara que participou ativamente do assassinato do policial Patrick é pego. Ah, veio a óbito. Oh, que pena. Gostaria que não viesse a óbito. Aí ele poderia, novamente, porque ele já tinha sido preso antes, sei lá, ser solto depois de 3, 4 anos no nosso sistema prisional, sendo protegido pela facção, tendo as benesses da facção, tendo, eventualmente, pegando uma saidinha, eventualmente pegando a visita íntima, e a vida que segue, não é? Dentro da hierarquia do crime. E o jogo vai continuar sem alterações. Obviamente que o ministro da Justiça, o ministro dos Direitos Humanos, e a esquerda devem Tabata Amaral com esse tweet horroroso, eles vêm justificar, porque a permanência do Brasil nesse estado de guerra civil em determinados territórios é quase que um prazer sociológico para essas pessoas. É um prazer intelectual, tá? Para o ministro Silva Almeida, que crê na ideia de que você tem que organizar, no fundo, vamos falar a verdade, uma guerra racial no Brasil é como se, vamos dizer, o traficante fosse o herói subversivo enfrentando a estrutura de poder racista da sociedade, né? Para um cara como Flávio Dino, ele só está repetindo o que ele precisa repetir. Que é um cara de esquerda clássico, é ou não é? Para outros é uma posição, veja só, intelectualmente sofisticada. Você manter a ideia de que, olha só, mas essa violação, não sei o quê. Mas para qualquer um que entende qual é a função do Estado e que quer ser racional e que quer falar e dialogar com as pessoas normais, defender os direitos humanos é impor lei e ordem e passar a rapa no crime organizado e manter a autoridade policial de pé. Porque se levaram um cara que fazia a nossa defesa enquanto sociedade, que arriscava a vida dele e arriscou e perdeu a vida fazendo a defesa de um território que pertence aos brasileiros como um todo e não ao crime, se nós temos que fazer algo é honrar a vida perdida dele e pegar os caras que levaram ele a óbito e deixar um recado muito claro, que é nós vivemos sim uma guerra civil no Brasil com o crime organizado e a gente não tem que ficar fingindo que nós estamos na Suécia e fazer grandes digressões sobre direitos humanos, que não tem direito humano nenhum quando você não garante vida, liberdade e propriedade para as pessoas. Você não está garantindo os direitos humanos mais básicos, e aí fica com essa masturbação ideológica. E 2, ao assumir que nós temos uma guerra civil, praticarmos o enfrentamento como tem que ser, prender ou levar a óbito quem precisa levar e transformar o Brasil num país possível de se viver, especialmente para as pessoas mais humildes e pobres. E aí falando nas categorias que os Flávios Dinos e os Silvios Almeidas querem, né? Para os homens negros, as mulheres negras, o jovem negro da periferia, que esse sim precisa de lei, ordem e oportunidade, tá? E para ter lei, ordem e oportunidade, você tem que respeitar a autoridade policial que se arrisca para levar lei e ordem, e aí vamos levar dignidade, levar educação e levar capitalismo para essas pessoas. Todo o resto, além do que eu tô falando, é só conversa mole e é enganação para te transformar num eterno refém do crime organizado. Tá bom, isso, pessoal? Então não deixe que te iludam, não entre em conversas bizantinas que a imprensa vai ficar te levando. Parabéns ao governador Tarcísio e espero que ele dê um passo diante e anuncie que nós vivemos sim sob uma guerra civil. Aqui no estado de São Paulo, especialmente no litoral e alguns setores da nossa periferia aqui da capital, tá bom? E na grande São Paulo também. Assim como no Rio eles falam que isso aconteça na Baixada Fluminense, eles assumem que isso aconteça. Que na Bahia eles assumem que isso acontece em Salvador, que as pessoas estão indo embora de Salvador por causa do crime. No Nordeste inteiro que está tomado pelo crime organizado, que as pessoas morrem aos montes. Assumam que tem uma droga de uma guerra civil aqui e façam o enfrentamento como tem que ser. E não fiquem com essa conversa mole que só... na prática, leva em morte as pessoas. Tá bom, galera? Compartilhe esse vídeo, por favor, e não caiam em papo furado de vagabundinho de esquerda, que no fundo adora mesmo é ver policial morrer. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.